Glória a Deus. Gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Você está em mais um Papo de Profeta. Hoje eu estou acompanhado aqui com a pastora Ingrid. Ela serve como líder, juntamente com o pastor Steve, na igreja Gerando Vidas. Nossa primeira live deu uma bugada aqui, mas eu espero que o áudio esteja com qualidade aí. Vocês vão dando feedback aí pra gente. Tá dando pra ouvir agora? Tá não? Tá show? Massa. Graças a Deus, gente. Vocês vão dando feedback aí no comentário. E a gente optou por começar tudo novamente para levar para você um conteúdo com qualidade. Então, ela estava se apresentando e eu quero deixar ela muito à vontade aqui para falar quem é a Ingrid, para a galera que está nos assistindo aí. Fala aí, Ingrid. Bora lá, quero dizer primeiro que é um prazer, de novo, né? Que é estar aqui. E é difícil falar da gente mesmo, né? Mas eu vou tentar aqui. Eu sou a pastora Ingrid, esposa do pastor Steve. Há 2 anos nós estamos na frente de uma obra no Ministério Gerando Vidas, né? E tem sido muito um desafio, né? Muito grande para mim, para o meu esposo. Porém, o Senhor tem nos ensinado, tem nos auxiliado, tem nos dado a base, né? Também sou mãe da Ana Esther. E como a gente falou no início da conversa, né, que é difícil, né, conciliar, né, mãe, esposa e pastora. Mas eu acho que quando a gente pede sabedoria a Deus, né, quando a gente está disposto a aprender com Ele, não vai ser fácil. Verdade. Mas vai se tornar possível, né? Porque o dia a dia, ele já é um desafio, né? Você acordar, ter que cuidar do filho, cuidar da casa. E quando o Senhor estava orando, eu senti uma confirmação muito grande, porque dizer para uma mulher que é possível ela ser mãe, ser esposa e também ser uma profeta, também ajudar vidas, também ouvir pessoas, também conciliar a vida dela com ajudar outras pessoas, é muito importante. Né? Porque talvez esteja alguém aí nos assistindo que acha que não pode viver uma vida com Deus ou um ministério bem sucedido porque é mãe, porque é esposa, porque tem casa para limpar, porque tem isso para fazer. E eu quero dizer que não é impossível, né? Até mesmo porque se fosse impossível, Deus resolveria, porque nada é impossível para Deus. Então, assim, às vezes só basta a gente querer aceitar o chamado, querer viver o chamado e saber que não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso, né? Porque naquele grande dia a gente vai dizer: Senhor, valeu a pena passar por tudo que eu passei, valeu a pena sacrificar muitas coisas pelo amor do nome do Senhor. E também eu vou contar uma história, né, que eu vivi e decidi viver os sonhos de Deus, né? Não sei se eu já posso contar agora ou a gente deixa mais pra frente. Mas foi o que foi o escape, assim, foi o pontapé, né? Eu nasci no berço evangélico, né? Meus pais são evangélicos. E eu tinha um irmão, né? Que ele também cantava, ele também profetizava, era uma bênção. Porém, juventude, né, é algo bem difícil. E era um filho para mim. E hoje à tarde eu estava conversando com Deus e me preparando para hoje. Deus disse que eu iria contar. E eu nunca tive a oportunidade de contar. E com o tempo, né, com a juventude, Deus disse que se ele não se permanecesse firme, Deus ia levar, porque Deus não ia perdê-lo. E Deus levou. E quando Deus levou, eu fiquei numa indagação muito grande. E resumindo a história, eu cheguei para Deus e disse assim: eu ainda não era pastora, era crente e tudo, mas não queria viver os sonhos de Deus, porque como Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, eu tenho isso e isso para tu viver. E ele disse: Senhor, eu sou um homem de língua pesada, eu não sei falar. Jeremias também, quando se viu diante dos propósitos de Deus, ele disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas eles disseram isso, mas eles viveram, entendeu?
E muitas das vezes nós queremos se apegar nisso. Sou uma criança, eu não posso, tenho isso, tenho aquilo. E a gente não quer viver os sonhos de Deus. Até Deus criar uma situação para que a gente possa dizer: não, Senhor, eu vou viver os teus sonhos. E eu coloquei na minha mente, eu disse: Senhor, o que o meu irmão não pôde fazer, porque o Senhor levou. Porque eu aprendi uma coisa com meu esposo: Deus quer que a gente viva até ficar velho. Mas às vezes as nossas escolhas nos faz com que Ele nos leve logo, para que a gente não se perda, entendeu? Então assim, a vontade de Deus era que Ele vivesse todos os planos, porém teve que ser interrompido para que Ele recebesse a salvação. E eu disse: Senhor, eu vou viver os teus sonhos que tu sonhou para mim e os sonhos que tu sonhou para o meu irmão. Eu vou orar em dobro, eu vou pregar em dobro, eu vou falar do teu amor em dobro, eu vou viver como ele poderia estar vivendo. E eu disse para o Senhor: Senhor, tudo que tu tiver que fazer através da minha vida, começa a fazer de já, da agora. E aí eu decidi não viver, porque assim, às vezes a gente está dentro da igreja, a gente busca a Deus, mas quando chega no momento que Deus diz assim: eu quero isso de ti, a gente dá um passo para trás e diz: não, Senhor, aqui não pode, aqui não dá. Verdade. Eu não tenho capacidade, sou apenas uma criança. E a gente começa a formular desculpas para não viver os sonhos de Deus, porque a gente sabe, quando a gente vive os sonhos de Deus, vem pedradas, vem perseguições, vem a cova dos leões, vem o fogo, vem a fornalha. E a gente só quer viver a parte boa do processo, a gente não quer viver a parte dolorosa, né? E eu disse: Senhor, eu vou viver o que eu tiver de viver, porque eu sei que contigo eu posso ir muito além. Foi aonde Deus começou a me levar em lugares. Ele nos deu a Gerando Vida para cuidar. E como foi o começo da Gerando Vidas aí? Pronto, a gente se congregava na igreja do meu coração, Pastor Hades, Mais de Deus. Às vezes a gente é apresentado e fala assim: a pastora e o pastor da Mais de Deus. Ontem aconteceu isso. E eu me sinto muito orgulhosa, porque lá foi onde eu cresci muito também. Pastor Adson, pastora Vera, que Deus também levou. E todos que ali congregam, eu aprendi muito. Porém, todos profetizavam dizendo que a gente ia ser pastores, né? Que Deus tinha isso. E eu sempre dizendo: não. Quer dizer que vocês já tinham recebido várias palavras, né? Várias, muitas palavras, muitas mesmo. Viagem, muita coisa, sabe? Que Deus ia fazer. E como foi assim, Ingrid, que tu entendeu: poxa, agora eu não vou dar desculpa para Deus, agora eu vou me lançar, eu vou abraçar o chamado de Deus tem para minha vida e começar esse desafio de plantar uma igreja, né, do zero? Como foi isso para vocês? Pronto, aí a gente se congregava lá e Deus tocou no coração do meu sogro e disse que ia dar um local para o meu esposo, porque estava na hora dele cumprir o chamado deles, sendo que ele nem é crente, né? Olha aí. E aí a gente chegou pro nosso pastor, pedimos as bênçãos, né? Ele nos abençoou e a gente foi lá pro Bom Jardim, né? Ficamos lá foi assustador, né? Respondendo a pergunta, foi difícil. Eu fui mas lá na época, foi? Foi, o senhor foi pregar lá. Mas eu disse amém, né? Quer dizer que começou lá naquele lugar? Lá no Bom Jardim. Aí depois veio a pandemia, a gente teve que ficar fechado. Meu sogro precisou do ponto, mas aí a gente foi pra Jurema, né? Que lá é da minha sogra. E a gente quebrou lá, construiu a igreja e continuamos. Não foi fácil, porque a nossa igreja, ela se abriu e com pouco tempo começou a pandemia. E muitas igrejas se fechando na pandemia, mas é Gerando Vida num quartinho que hoje é a igreja. Eu sei. Continuou orando, continuou chorando, continuou suplicando, continuou louvando a Deus. E Deus honrou. Hoje a gente está com o nosso templo, né? É tudo bonitinho, teto, tudo Vi lá, tá top lindo. lá. E assim, é um lugar que é nosso, né? Dá pra gente crescer mais, se Deus tiver ainda que crescer. E não foi fácil, né? Porque a gente se sente pequeno. Mas
eu já tinha dito para Deus que eu ia viver os sonhos dele. E Então, aí? eu não podia voltar atrás. E como foi pra ti, Ingrid? Eu me lembro que tu cantava, né, e tal. Você é parte do Ministério do Louvor. Pronto. E assim, tu canta, né, pra caramba. E como foi estar do outro lado agora? Por exemplo, tu não é mais a ministra de adoração. Tu não vai ministrar o louvor apenas. Agora, tu tá do outro lado do jogo, né? Vamos falar assim, uma linguagem bem... Agora tu tá vendo como é que é, sabe, os bastidores, sendo, né, líder de uma igreja. Como é que tá, como é esse desafio de agora estar desse lado, né? Liderando a igreja, cuidando de pessoas. Eu sou crente desde pequena, né? Nasci no berço evangélico. Então eu sempre tive muito dos lados dos pastores, mesmo quando não era casada. Deus sempre me colocou do lado dos pastores. E já era Deus me ensinando. Legal. Eu fazia parte de uma Assembleia de Deus, pastor Euclides. Lá é muito dificultoso ficar com um adolescente, ninguém queria ficar. E eu era um adolescente e ficava com os adolescentes. E ele dizia assim: Ingrid, eu e você vamos cuidar dos adolescentes. E eu tava ali. Aí depois a gente foi para Mais de Deus e eu também tava ali o tempo todo, para tudo, o que der, o que vier. Aí louvava, o pastor dizia: hoje você vai pregar. E aí não sabia pregar direito, mas pedia misericórdia a Deus e começava a pregar. E eu via o quanto era difícil para eles, entendeu? O quanto é doloroso, o quanto as pedradas são muito grandes, os falatórios, né? E eu sempre fui, depois que eu casei, a gente continuou como líder de mocidade. Depois a gente foi obreiros, depois a gente foi crescendo na igreja, né, como evangelista, diáconos. E a gente sempre participou desse né, de todos os momentos, dos bastidores também. Mesmo a gente não sendo pastores, nossos pastores ligavam e diziam assim: eu posso ir aí 3 horas da manhã para orar, para conversar, para desabafar. Então já era Deus nos auxiliando, nos ensinando, nos mostrando, né? Mas nada se compara a ser um pastor local, né? Ser um pastor local. Eu dizia assim, eu acompanhei muitos pastores, eu vi muita coisa, eu chorei com eles, eu abracei eles, mas nada se compara do que ser um pastor, entendeu? Porque o fardo é maior, as lutas parece que elas dão uma aumentada. E tem dia que você precisa de uma palavra, mas é você que vai ter que dar a palavra. Exatamente. Tem dia que você precisa de uma profecia, mas é você que vai ter que profetizar na vida de alguém. Tem dia que você se arrasta, mas você lembra: eu tenho um chamado, eu tenho um ID a realizar. E não vou dizer assim, é fácil estar do outro lado, né? Quero até deixar um conselho para você que não é líder, mas é liderado. Honre seus pastores, não é fácil o que eles vivem. Obedeça aos seus pastores, não é fácil o dia a dia deles. E às vezes a gente quer jogar pedra, ai, porque tinha que ser assim, ai, porque era para ser desse jeito. Não, porque tá errado. Para um pouco para pensar e se coloca no lugar do teu pastor, da tua pastora. E não critica, mas faz. Porque você fazendo, você vai estar ajudando mais do que falando. Então, assim, antes de qualquer pastor, né? Lá na minha igreja eu tenho uma equipe muito boa, tenho um pessoal muito bom, pessoal que já vieram de outras igrejas. Então, assim, eu não passo por tantas coisas, mas eu vi pastores passando por coisas absurdas. Então, assim, antes de criticar ou dar uma opinião ou qualquer coisa, se coloquem no lugar dele, porque não é fácil. Por isso que existem muitos pastores que se matam, que desistem do ministério, porque o psicológico às vezes não suporta, não aguenta, porque é muita pressão. Então a gente tem que se colocar no lugar, né, dos nossos líderes. Você é casada com o pastor Steve em quanto tempo já? 9 anos. 9 anos. Aí tem a Ana Esté. Ana Esté. Ana 7 Esté anos. canta, prega. A Esté canta, prega, e eu sempre falo, né, a Esté é uma profetisa, porque ela ainda estava no ventre, ainda não estava no período de nascer,
E antes dela nascer, na mesma noite que eu estava sentindo algumas desconforto, né, vomitando muito, uma irmã, ela orou, não, ela sonhou e ela viu a Esté profetizando. E Deus falou para ela que era a filha do pastor Steve, que na época ele não era pastor. Essa daí que tu tá vendo no sonho é a filha do Steve. Então eu sei que ela vai, toda vida que eu oro por ela, eu digo, ela não vai ser igual eu, ela vai ser melhor do que eu. Glória a Deus. Ela não vai fazer o que eu fiz, ela vai fazer coisas bem melhores do que eu fiz. E eu sempre oro por ela em todos os momentos da vida dela. Porque hoje a gente está aqui, mas o Senhor já está no amanhã. O Senhor já está no futuro. Então eu oro pelo casamento, eu oro pela casa, eu oro pela faculdade. Ela estuda num dos melhores colégios hoje, porque eu passava em frente ao colégio e profetizava. Colégio Bradesco, né? Eu não pago um tostão, mas ela tem de um tudo. Da farda ao material, tudo. Porque o Senhor fez, porque é muito difícil entrar lá. Mas eu passava e dizia, ela vai estudar aí. Eu passava de ônibus, ela vai estudar aí. E hoje ela estuda. E eu acho que a palavra de Deus diz, quer ver dias bons? Use a tua língua para falar coisas boas, né? Então se a gente profetizar nos nossos filhos, na nossa casa, tudo que a gente falar, ah, não, mas isso é impossível. Não é impossível. Se você profetizar com fé, vai acontecer. E eu sei que a Esté, ela vai muito mais além do que eu estamos indo, né? Qual conselho que você daria para uma mãezinha que tem um filho pequeno, que ela quer que o filho se inspire em outras referências, quando ela é a maior referência que ele tem que ter, que ela tem que ter? Qual conselho você daria para uma mãe nesse momento? Eu daria que ele não vai ter outra referência. Ele convive com você. Então, assim, se você achar que alguém faz o bem ou que alguém é bom em alguma coisa e você não ser, ele não vai olhar para outra pessoa, ele vai olhar para você. Então, comece a ser o que você gostaria que ele fosse. Porque você sendo, ele vai continuar sendo. Porque ele vai olhar todos os dias e ele vai se inspirar e vai querer ser igual a você. Então, se você for bom, ele vai ser bom. Se você ser uma pessoa má, ele vai ser má. Porque às vezes a gente fala, essa criança é assim. Essa criança é... Mas o que ele tem visto dentro de casa, né? O que ele tem visto? Às vezes ele tem feito um reflexo da família, né? Às vezes a criança realmente é uma criança ativa, mas tem coisas que é porque a criança vê e aí ela vai fazer. A Estela fala assim, mãe, eu preciso fazer uma live. Aí eu digo assim, não, Esté, tá tarde, nós vamos dormir. Mãe, eu tenho uma palavra. Aí eu disse, então tá bom. Aí eu coloco lá, ela começa a dar palavra, ela ora, ela faz vídeo. E ela tá sempre lá fazendo vídeo, Aí, mãe, hoje quem vai cantar os hinos da harpa sou eu. Aí tá bom, aí canta os hinos da harpa. Às vezes a gente está em casa assim, naquele alvoroço, correria de um lado do outro, porque é igreja, é trabalho, é não sei o quê. Aí ela pega o hino da harpa e começa a cantar. Aí aquilo começa a acalmar, né? Ela é um vaso usado para mim, para ele. E eu sou muito grata pela vida da minha filha, porque eu vejo já Deus agindo desde agora. Teve um dia que o Steve estava muito atribulado, porque a gente não trabalha, ele não trabalha fixo. O trabalho dele é marceneiro, vai montar aqui, vai montar ali, mas graças a Deus ele não para. Todo dia ele trabalha. E a gente precisava resolver algumas coisas, e ele lá sentado assim, pedindo a Deus, ela pegou a harpa, sentou do lado dele e começou a louvar. Quando foi à noite no culto, ele disse... Um louvor da harpa que minha filha começou a cantar, acalmou meu coração e acrescentou a minha fé. Então, assim, isso é o que ela vê dentro de casa. Às vezes de madrugada eu estou orando, chorando, e aí ela tá doida para dormir, mas eu não deixo. Aí ela vai lá para perto de mim, se deita, agarra no sono e eu orando. Aí no outro dia ela diz, mamãe, eu preciso dormir. A senhora não dá para orar outro horário? Eu digo,
Não, Esther, tem que ser de madrugada. Aí ela, então tá bom. Mas aí eu vou ter que me levantar e orar com a senhora. Eu disse, pois ora. Aí ela dorme, mas eu continuo. E é assim. Legal. A gente tem que entender que pela nossa força a gente não vai em lugar nenhum. Porque nós somos falhos. A gente somos cheios de defeito. E se não for Deus matando o leão que existe dentro da gente coloca tudo a perder. Então, assim, as minhas orações é que Deus me ensine a lidar com todos os desafios que vão vir em casa, na igreja ou em qualquer lugar onde eu for. Porque se eu não orar e não pedir a Ele para me instruir com os nossos defeitos e com as nossas debilidades, a gente acaba perdendo aquilo que Deus queria nos dar, né? Verdade. Você estava falando e eu lembrando aqui que você falando de algo tão importante, né? Que é além de nós influenciar muita gente, nós não podemos perder essa visão de que a gente tem que ser a referência da nossa casa, né? Como você tem sido, e parabéns por isso, né? Eu acompanho ela no Instagram, ela tem Instagram, e é uma bênção mesmo, e muito linda também. E como é importante a gente ser essa referência, né? Como você pontuou aqui, ser aquilo que nós queremos, né? Que os nossos filhos fossem, né? Um homem, uma mulher de Deus. E eu percebo, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que essa é a razão pela qual o diabo quer desestabilizar famílias, desestruturar lar, destruir, né, casamentos. Por quê? Porque veja bem, nós somos, né, você lidera uma igreja com seu marido, eu lidero uma igreja com minha esposa. É um trabalho que a gente plantou, né, no lugar onde a gente reside. Você na Jurema, eu aqui no Genibaú. E olha que interessante, a nossa família é o nosso quartel-general. Nenhum desafio da igreja se compara, né? Porque a galera, né, faz um tabu em cima de desafios de luta. Gente, você que é pastor, você que é líder de igreja, você que é plantador de igreja, irmão, nenhum desafio na igreja local se compara a uma família destruída, ao prejuízo de um lar desestabilizado. Então, por isso que o diabo, ele quer destruir a família. Se o pastor, se a sua esposa, ela está bem com Deus, eles estão bem um com o outro, estão se amando, estão se respeitando, estão se honrando, irmão, os problemas e os desafios da igreja vai ser fichinha. A gente tem, sinceramente, eu vivo o melhor momento da minha vida como líder de igreja. E se você for falar, pastor, tem muito desafio? Tem inúmeros aqui, inúmeros. Tem inclusive desafios que eu nem sei dimensionar, que eu nem vou dar conta de dizer assim, pastor Ingrid, essa área aqui, né? Por quê? Porque você está tão bem consigo, com os seus, né? O meu quartel-general está em paz. Quando a nossa família está em paz, a gente consegue passar por cima de qualquer desafio e vencê-los, não é isso? Então, quando você falava dessa importância, eu percebia, é por essa razão que é destruir as famílias. Uma família destruída, a gente vai ofertar na vida das pessoas, sabe, daquilo que tem em nós, na nossa essência. Se tiver mau humor, um dia mal, sabe, coisas mal resolvidas emocionalmente falando, é aquilo que a gente vai transportar na vida das pessoas. Mas se a gente está bem em casa, irmão, quem vai bem, quer bem. E tudo muda, né, pastor? Então, continuando aqui nessa visão aqui de igreja. Já teve assim, falando de desafio, já teve alguma coisa assim que você disse assim, né? Eu, por exemplo, já tive momentos que eu pensei em desistir no início, né? No primeiro ano, por exemplo, da igreja. Eu queria perguntar para ti, né? De repente alguém já fez essa pergunta nos comentários, talvez alguém aqui quer fazer. Já teve um momento assim que você disse, depois de plantar a igreja, era na vida, disse, não, isso aqui não é para mim, não. Será, Deus? Será que isso aqui não é cor da minha cabeça? Será que não meti os pés pelas mãos? Dá um sinal aí que o Senhor está comigo nesse negócio. Já teve algum momento assim difícil nesse sentido? Já, porque a gente teve o período da pandemia, né? E aí meu sogro precisou do ponto. E aí lá na minha sogra era só um quartinho. Então era improvável nascer uma igreja ali, entendeu? Então a gente teve que trazer todas as coisas, bateria, tudo. E ficou tudo entulhado lá na minha sogra.
E aí eu chorava muito, porque eu dizia, meu Deus, a gente mal começou e a gente vai ter que fechar tudo. E aí eu disse, eu acho que não era o que Deus queria pra gente. Talvez a gente meteu pelas mãos, talvez a gente se precipitou e talvez Deus não quer isso. Mas aí Deus foi mudando o quadro e aquele tempo que o senhor vê, né, lá, o senhor ainda não foi lá no novo não, né? Mas vê pelas fotos. Aham. Se o senhor me perguntar como foi que aí foi construído, eu não sei dizer, porque foi um milagre de Deus. Porque não tinha igreja. Eu fui lá. Já foi lá, não já? Fui lá Foi no evento no pra... café dos Isso, homens, né? Aí ele não trabalha fixo. A igreja não estava dando dízimos e oferta porque não tinha culto, só tinha oração. Então não tinha renda, não tinha de onde vir renda. Mas o meu esposo começou, tem até foto dele. Ele disse, eu vou quebrar isso aqui. Mãe, eu vou quebrar isso aqui, mãe. Aí até ela falou, meu Deus, acho que agora não sei, Steve, porque ainda tinha um pessoal que dormia, né? Eu sei. Os irmãos dele dormiam naquele quarto, aí no outro dia ele foi lá com o machado, começou a quebrar. E era fio, e era telha, e era não sei o quê. E ninguém acreditava. Nem eu acreditava. Mas o homem é de uma fé que tinha dias que ele não tinha dinheiro para pagar os pedreiros. E ele chamava os pedreiros. E eu ficava, tu vai pagar como? Aí ele, Deus proverá, que ele é calmo, o senhor conhece ele? E eu ficava, meu Deus, mas é cento e pouco um pedreiro, estava muito caro as coisas. A gente construiu num período que era improvável alguém construir alguma coisa, porque o cimento, as coisas eram um absurdo. Um cimento que era 23, estava 30 e pouco. Então, pedreiro estava muito mais caro. Então a gente viveu pela fé, né? E foi aí onde eu disse, não, Senhor, eu acho que não vai dar, eu acho que ele se precipitou, eu acho que não era agora, talvez o Senhor tinha, mas não era agora. Mas Deus, mais uma vez, Ele mostrou que Ele era com a gente, né? Mas não vou dizer também que tem dias que é bem difícil, né? Porque a gente já tem a nossa carga, né? E a gente tem algumas pessoas que a gente acompanha. Esses dias Deus levou, entendeu? Então assim, é muito difícil você acompanhar aquelas pessoas, você, né? E de repente vem uma doença, e de repente vem isso, vem aquilo. Então a gente se apega, né? A gente se entristece com a dor do próximo. A gente é como se fosse a nossa dor. Então além das nossas dores, a gente ainda tem as dores dos nossos filhos espirituais, né? Mas é isso aí, Deus todo dia vai nos ensinando. Às vezes liga um desesperado de madrugada, a gente tem que ir lá socorrer. E tem dia que a gente quer ser socorrido, mas a gente tem que socorrer. E é isso aí. Vai ter dias, né? Tem dias, vai ter dias. Como também tem dias que você, não, é isso que eu quero, é isso que, né? Que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas nesses dias difíceis, né? O segredo é confiar. Como eu sempre penso, né? Depois de um dia difícil, vai vir um dia alegre. E depois de um dia alegre, vai ter que vir um dia difícil. Porque a gente não vai viver alegre 24 horas. E também a gente não vai viver triste 24 horas. Então, se você está triste nesse momento, sabe que já vai passar e vai vir um momento alegre. Mas também se prepare que vai vir um momento triste. E isso é a vida. Até a gente subir nos altos céus, que lá vai ser só alegria, né? Glória a Deus. Eu quero abrir o precedente para as perguntas. Eu queria honrar uma pessoa aqui, que está hoje nos dando a honra de estar com a gente, a Carol. Carol, você é uma figura feminina aqui no time aqui da equipe. E eu sei que você sonha com o ministério, você quer ser uma bênção, mais do que você já tem sido. E eu queria te convidar para fazer uma pergunta para a pastora Ingrid aqui. Faz uma pergunta aí. Carol perguntou
na caminhada da pastora Ingrid, qual foi o momento mais difícil e o quê? Ser difícil, mas Nem aguentar, né? Pronto. A Carol perguntou qual foi o momento mais difícil, mas no meio dessa dificuldade, Deus usou aquilo para fazer ela crescer, né? É isso? ministério. Eu acho que foi o momento do meu irmão, porque, querendo ou não, tocou no meu ministério, entendeu? Porque fez com que eu soubesse que eu não sou para sempre, que uma hora eu vou também partir. Eu acho que isso te despertou assim? Deu eu uma também vou sacudida? partir e que eu preciso viver aquilo que Deus Legal. tem para minha vida, porque uma hora vai se findar, né? Uma hora ou Jesus volta ou eu vou embora e aí eu deixo de viver as coisas que Deus sonhou para mim. E como eu falo, a gente sem o nosso ministério, sem o nosso chamado, a gente não consegue viver. Aham. Porque o nosso chamado, tem até um louvor, o chamado de Deus é que nos faz viver todos os dias. Então foi aí que, Verdade. eu pensei que eu ia morrer, de verdade. Porque era mais do que um irmão, era um filho. Aham. Mas Deus me ensinou quantos muita anos isso coisa já? nesse período, 3 anos. 3 anos. Deus me ensinou muita coisa, né? E depois disso veio as pregações, Aham. que eu achava que eu não tinha chamado para pregar. Veio a Gerando Vidas depois disso. Deus, depois desse processo muito doloroso, Deus me confiou muitas coisas que Ele já tinha dito que ia confiar, que eu não acreditava, porque eu achava que eu não era capaz, né, de cumprir tal coisa. E realmente a gente não somos capazes, né? Mas Deus nos capacita. Não é sobre a gente, mas é sobre o que Deus tem a fazer através da nossa vida. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver que eu precisava viver. Porque a gente às vezes acha que, eu vivi 100 anos, mas 100 anos não é nada, entendeu? Então, assim, se eu for viver 100 ou 70, ou se Deus for me levar amanhã, eu sei que eu consegui viver o que Deus queria. Eu sei que Ele quer muito mais, né? Mas eu quero partir falando igual o apóstolo Paulo, né? Bati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, é isso aí. Quando vem as lutas, vem as perseguições, vem as coisas, eu tenho algo bem maior. Eu tenho algo bem mais além dessa dificuldade, dessa luta, desse falatório ou algo do tipo. Porque vai muito mais além do que isso aqui, do que essa, né? O pastor estava aqui fazendo uma oração e eu estava morrendo de chorar, porque a presença de Deus, ela é algo muito notório. Ela tem que ser algo muito presente na nossa vida, entendeu? E a gente tem que estar sensível ao que o Espírito Santo fala. Para qualquer um era uma simples oração, mas para mim era algo que já estava fluindo dentro de mim, entendeu? Então, quando a gente é sensível ao Senhor, a gente só vai discernir as coisas espirituais quando a gente passar a querer ser espiritual. A gente querer ser só natural, a gente nunca vai entender. Quando Deus está falando, quando Deus está agindo, quando Deus está trabalhando, porque, Pastor Júnior, nem sempre Deus vai falar para nós o que Ele vai fazer. E quanto mais íntimo Deus for de nós, Ele não vai nos dizer. Deus não chegou para Jó e disse assim: eu vou deixar ele tocar em ti, eu vou tirar isso e isso daquilo. Satanás chegou e disse assim: deixa eu tocar, ele vai te negar. Deus conhecia tanto Jó que ele disse assim: pode ir lá, toca que ele não vai me negar. Então, às vezes, né, no nosso processo, a gente fala assim: por que o Senhor não me disse? Por que o Senhor não me alertou? Porque o Senhor sabia que tu ia passar, entendeu? Então, quanto mais íntimo Deus for de você, Ele menos vai falar, porque Ele tem a certeza que tu não vai negar Ele. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele poderia dizer: Senhor, por que tu não me avisou? Eu falo contigo 3 vezes ao dia. Por que tu não me avisou que ia ser lançado na cova dos leões? E aí eu aprendi que quanto mais íntimo Deus for de você, quanto mais Ele confiar, Ele vai dizer: eu vou permitir, porque eu sei que Ele vai passar. Entendeu? E eu até aprendi isso com Deus. Muito forte, ó. Tremendo, tremendo. É forte. É bom conversar contigo porque, sinceramente, tu tem uma energia boa. A presença de Deus é real.
tua vida. Tem pessoas que a gente conversa, a gente sente assim, né? Aquele negócio forçado e tal. Mas eu vejo que tu ama o que tu faz. Eu vejo Deus na tua vida, Ingrid. Eu sinto Deus na tua vida. Eu sei que todo mundo que está aqui, ó, vê Deus na tua vida. Eu fico muito feliz de estar associado a pessoas assim como você. Quando eu falo isso aqui, não é por hoje, entendeu? Mas é quando eu ia lá para mais de Deus, eu notava, a gente, por exemplo, eu sou pastor de igreja, você vai para os lugares, eu ia pregar às vezes lá, e você tem aquela visão assim, quando você é pastor, você tem aquela visão de 360 graus, você não vê só um lado da situação, você vê todo mundo, e você vê aquela galera que se entrega mesmo, que vai fazer a coisa acontecer, que está ali, não quer aparecer, a pessoa quer fazer mesmo por graça, por miséria, por entender que Deus quer lhe usar, que Deus precisa alcançar a gente. E eu vi essa entrega em você, no Steven. Quando eu ia para lá, quem me recebia era o Steven lá na portaria, né? E você lá cantando, e eu via isso em vocês, né? E hoje, ver vocês dois dirigindo a igreja, né? Que tem crescido, que hoje estou no espaço de vocês, ver o quanto Deus tem abençoado vocês, o quanto a filha de vocês estão engajada, né? Na igreja. Eu vejo tu muito próxima dela, vocês amigas, assim, apesar de você ter uma autoridade como mãe, você é amiga da sua filha, você instrui ela, orienta, e é quem mais inspira ela. Isso é muito legal, ver essa parceria. O Steve esteve aqui quando você veio pregar, e a gente vê esse cordão de 3 dobras, sabe, entre vocês, e isso é muito lindo. Eu quero parabenizar vocês, e eu me sinto muito honrado de te receber aqui. É muito bom estar cercado de pessoas com a mesma visão, e quando eu olho para os teus olhos, eu vejo que sua visão é almas, é vidas, é altar, porque o Espírito de Deus testifica, né? E eu quero louvar a Deus pela tua vida, tá bom? Eu quero deixar o Erivaldo fazer uma pergunta aqui. Graças a Deus, né? Paz do Senhor, pastora. Tudo isso que o pastor falando é verdade, né? A mansidão que a irmã tem na voz, né? Que a pastora emite, né? Transmite uma mansidão incomparável. Mas eu vou fazer 2 perguntas, né? Eu sou, né? Logo 2, né? A pastora responde uma, depois responde a outra. Pastora, como foi no começo do ministério Amando Vidas, é isso? Gerando Vidas. Como foi no começo do ministério Gerando Vidas? Como foi que a pastora lidou com as críticas? Porque sempre tem, né? A gente sabe que sempre tem. Como foi que a pastora lidou com as críticas? E eu gostaria de perguntar sobre as experiências que a irmã já teve com o Espírito Santo de Deus. Se a irmã pode nos externar alguma, né? Nos contar alguma experiência que foi forte, que marcou a sua vida, que a minha amada pastora possa contar para nós que estamos aqui. No começo do ministério foi muito difícil, porque muita gente acha que eu e ele é novo. Eu sempre falo, todo mundo acha que tu é novo, mas ele tem 32 anos, né? Vai fazer 33, e eu tenho 26, tenho 27, vou fazer 28. Eu não me acho nova, porém muitas pessoas criticavam, é novo, vão abrir igreja, eles não têm nem noção do que é, entendeu? E muita gente criticava, muita gente. Mas também, né, Deus me ensinou algo, que eu tenho que viver, tenho que ouvir a palavra que Ele lançou sobre a minha vida, né? Quando o cego gritava ali dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos diziam: te cala, Ele não vai te ouvir, não vai dar certo, fica calado, não vai adiante. Todos queriam desmotivar ele, mas a palavra de Deus vai dizer que ele gritou, foi mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego entendeu que nenhum daqueles que criticava podia realizar o milagre. O único que podia realizar o milagre era Jesus. Então ele fechou os ouvidos para as críticas, para as situações, para as pessoas. As pessoas sempre vão querer te ver bem, mas não melhores do que elas. Total. Então o que elas puder fazer para você desistir, para você não ir avante, elas vão fazer. Mas se você escuta elas, só quem perde é você. Verdade. Mas se você escuta que Jesus pode realizar o milagre, você vai até Ele, Ele manda te chamar e Ele abre a tua visão, entendeu?
Então, assim, a gente tem que parar de ouvir Perfeito. as coisas que as pessoas falam. Ninguém que não construiu nada pode te dar crítica Uau. construtiva. Boa. Ela não construiu nada, como é que ela vai te ensinar algo? Verdade. Entendeu? Concordo. Então você olha para o que você construiu e olha para o que essas pessoas construíram. Elas não construíram nada, então elas não têm por que te dizer para, não continua, não faz que não vai dar certo. Perfeito. Deus um dia não me prometeu, Ele vai cumprir, né? Outra coisa também que esses dias eu aprendi com o Senhor, lendo sobre Daniel, vou pregar amanhã, e essa palavra ela está muito forte no meu coração, é que Daniel era amigo do rei. E ele poderia muito bem chegar lá no rei e dizer assim: rei, revoga isso aí, faz alguma coisa, vamos levar para a cova. Daniel, ele foi orar. O que eu entendo com isso? As minhas alianças terrenas não podem ser maior do que a aliança que eu tenho com Deus. Tá. Eu não posso dizer: eu só vou conseguir se fulano tiver. Eu só vou fazer se fulano tiver. Se a irmãzinha não fizer a escala, não vai dar certo. Vai dar certo. Se a irmãzinha não for pregar, eu tenho que bajular fulano, porque senão... Não. A minha aliança com Deus é maior do que as alianças daqui da terra. Meu Deus. Se não quiser ir, eu vou. Se não quiser fazer, eu faço. Glória. Se não der para fazer, vai lá, eu vou fazer. Aleluia. Então, quando a gente começa a não ouvir pessoas que querem criticar, querem destruir o teu ministério, Meu Deus. você começa a ouvir a voz de Deus. Você não precisa de ninguém para te promover. Você não precisa chegar perto de pessoas que têm mais seguidores para te promover. Deus te promove. Uau. Meu Quando Deus. você tem uma aliança com Deus, Ele faz as suas agendas. Eita. Quando você decide viver o que Deus tem com você, as críticas não te destroem e nem te para. Muito pelo contrário, ela te ensina e te faz seguir além. Louvado seja Deus. Que forte, meu Deus. Às vezes eu converso com meu esposo e ele diz assim: você já viu alguém feliz falar mal de alguém? A pessoa que é feliz, ela vai viver a vida dela. Se tem alguém falando mal de você, essa pessoa é infeliz. Tenha misericórdia dela, vai orar pelos teus inimigos, que é isso que Deus nos ensina. Meu Deus. Então foi isso que eu fiz com as críticas nos primeiros dias. E tenho feito até hoje, né? Tentado só ouvir a voz de Deus. Obrigado, viu, por essa chave aí, ó. De graça, irmão. E quando alguém diz: para, não vai dar certo, eu lembro do cego. Ele recebeu a vitória dele, eu vou receber, eu vou clamar. E se eu estiver clamando baixo, eu vou gritar mais alto. Deus vai me ouvir em algum momento, Ele vai Glória me a Deus. ouvir, Ele vai me dar a vitória. Outra pergunta. Uma experiência que você teve com o Espírito Santo, você poderia compartilhar? Uma experiência. Essa experiência eu vou ter que falar de novo. Gente, eu já tô sarada do meu irmão, tá? Mas é porque foi um período muito forte, entendeu? Não sei se alguém aqui já perdeu alguém próximo, sim, mas sim. eu entregava muito a Deus se ele tinha recebido a salvação, né? E mesmo sabendo que ele orou, sabendo de toda a situação, que ele pediu perdão a Deus, que ele foi todas as pessoas se reconciliar, porque assim, algo de Deus mesmo. Eu queria que Deus me mostrasse. E nós sabemos, nós que somos cristãos, que Deus não faz os mortos ressuscitar ou se aparecer, nada disso. E eu estava chorando muito, passando por um momento muito difícil. Eu chorei tanto que eu adormeci. E quando adormeci, eu senti o meu corpo projetar além dessa terra. Eu vi a terra assim, lá de cima. Eu estava no espaço, assim, naquele, né? E eu começo a ouvir um louvor dizendo: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Aí eu ouvi aquela voz: Ele está aqui. Ele está aqui. E assim, eu sabia que Deus não ia me mostrar Ele, porque se Deus me mostrasse Ele, eu já sabia que era algo da minha cabeça ou algo do meu coração. Porque a gente não pode vê-lo mais. Eles já estão, né, com o Pai. Mas Deus me projetou
o meu pedido era tão forte, tão grande, que o próprio Deus fez com que meu corpo se projetasse e Ele me levasse além, né? No lugar, no espaço. Não vou dizer que eu vi flores, que eu vi isso que eu realmente não vi. Como se eu fosse além desse espaço. E eu ouvia anjos louvando isso. E aí vem um conforto e Deus descansa o teu coração e vai viver aquilo que eu tenho para ti, né? Então assim, tem coisas que não tem como deixar de não falar, né? Teve outras e outras experiências, mas algo igual a esse, eu senti, não meu espírito, mas realmente o meu corpo, né? Sair, ir além dessa dimensão para ouvir vozes que eu nunca ouvi antes, né? Tipo um coral muito lindo, algo que eu sei que poucas pessoas devem ter vivido, mas Deus me deu a honra de ver, para saber que Deus cuidou, Deus me deu, Deus tomou, e que eu tinha que bem dizer o nome do Senhor através dessa adversidade, né? Porque só Deus sabe como trabalhar em algumas coisas em nós, né? E se for preciso tirar, Ele vai tirar. Mas se for preciso dar, devolver, Ele também vai devolver. Então é isso. Essa de todas, ela foi a mais, né, forte. Tem uma pergunta aqui de uma jovem aqui que congrega com a gente, da Kailane. Só que eu quero, antes de fazer a pergunta que ela mandou para cá, eu quero ler alguns comentários assim carinhosos, né, de amigos, né, nossos aqui que acompanham nosso perfil, mas de amigos também, né, em comum que a gente tem. E eu faço questão de ler aqui. Kleber Braz disse assim: menina de Deus, escuta que o Espírito Santo está falando, né? Na hora que você estava falando, ele estava falando, né? Que você preferiu ouvir o que Deus, né, falou. Aline Mota, né? Lá da Mais de Deus. Glória a Deus, muito feliz em ser testemunha ocular do seu crescimento. Realmente, uma mulher de Deus assistindo aqui e sendo muito edificada. Aline. Irmã Flávia, é forte. Deixa eu ver. A Jaqueline também disse é forte. A Anne Cristine, né? A Cristina, que ela conheceu você aqui, você veio pregar aqui, né? E ela escreveu aqui assim, ó. Olha o que ela colocou. Ela é muito carismática, amei demais conhecê-la. Muito humilde, sentimos Deus em sua vida, né? A Ana Thalita Marques, minha pastora linda e forte, né? Thalita, tá com a Esté para me vir aqui. E a Kailane, ela fez uma pergunta: que lições você tem aprendido ao decorrer da caminhada como pastora? Quais as lições que o pastorado lhe trouxe? Pronto, muitas eu já citei aqui, né? Não ouvir vozes que não vai contribuir para o meu crescimento. Ouvir sempre a voz de Deus. Orar antes de tomar decisões, porque tem dia que a gente quer ir lá, fazer, resolver. Vai ser assim. Vai ser assim, orar, né? Pronto. E a gente tem que orar, porque, como eu já falei também, a gente tem o nosso eu. Sim. Antes de ser mulher de Deus, homem de Deus, nós somos homens e mulheres falhos, cheios de defeito, cheios de coisa. E quando a gente não ora e a gente toma decisão, a gente quebra a nossa cara lá na frente. O eu vai sozinho, né? O eu vai sozinho. E Deus nem se mete. Mas quando a gente ora, pede a Deus ajuda para Ele nos capacitar, aí a gente faz e dá certo, né? E se a gente achar que não deu certo, o Senhor se responsabiliza, né? Então é isso, orar, ter uma intimidade com Deus e esse negócio de não ouvir pessoas que não possam me ajudar, né? Eu também sempre trabalho isso em mim. Porque vai ter críticas que vai fazer você avançar. Mas tem crítica que não vem de Deus, né? Não agrega em nada. Não agrega em nada, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber dosar isso, né? Gente que critica e não faz nada, eu digo assim, pois faz melhor, né? É porque assim, mas brincadeiras à parte, é assim. Hoje eu estava pensando sobre isso de manhã. Até você falou sobre lidar com as críticas. Essa pergunta é corriqueira, a gente faz sempre. A gente convida amigos aqui que também estão nesse desafio de plantar uma igreja do zero e tal, e já foram de outros ministérios, e sai de boa, né? Sem, né? Porque todo mundo acha que
toda gente que abre igreja é um rebelde. Não é, gente, não é, entendeu? Por isso que acho que a galera faz essas perguntas. Mas assim, conhecendo a história e sabendo como a igreja nasceu, foi tudo direcionado por Deus. Tanto é que tem dado muito certo. E também a gente volta nas nossas antigas igrejas, exato. né? O maior resultado. Ela volta lá pra pregar na mão de Deus. O pastor vai pregar. Cara, sobe monte com a galera lá, né? Então eu acho que é isso também. Você tem que aprender a entrar e você tem que aprender a sair. Boa. Entendeu? Você tem que levar o respeito das pessoas com você e de você para as pessoas. Porque eu tenho certeza, se eu e Steve não fomos bons obreiros, liderados, nós não ia sermos bons líderes, entendeu? E nossos pastores também não nos chamariam para pregar. Ontem mesmo eu estava na Assembleia do Pastor Euclides, no culto de missão. Já fui no culto de jovem, que também foi nosso pastor da juventude. Fui no culto de senhoras, que a pastora Jó, sua esposa, me chamou. Então assim, pastor Adson, nossa, amigo, pai, companheiro dessa luta aí, né? Ele vai estar aqui amanhã. Pronto. Eita, que amanhã eu tô lá. Então, hoje eu tava pensando sobre a questão de críticas, né? A gente tem que, isso aqui, eu quero até ensinar isso aí pra tu, irmão. Eu vou te ensinar aqui porque quando eu trago um convidado aqui, você compartilha experiências aqui e tem pessoas que almejam um dia ser esposo de um pastor, ou um dia ser um pastor como outros amigos que eu trouxe. Quando você ouve assim alguém que tem conhecimento empírico, ele já sentiu na pele, como você sentiu na pele, já passou por muitos desafios e tem aprendido bastante, está aqui agregando. Quando a gente ouve alguém que tem o que falar, gente, como hoje a pastora Ingrid está aqui, irmão, é meio mundo de problema que você evita, né? Porque com a experiência que ela vai compartilhar com a gente, você evita muita barreira, muito problema, muito B.O. que você talvez está caçando aí, fazendo as coisas do teu jeito. Então, o que é que eu faço quando eu vejo uma crítica, né? Eu faço que nem você falou aí. Mas eu tenho uma dinâmica para lidar com elas. Sempre vai ter, não tem pra onde correr. Quer ver uma coisa? Todo mundo que é pastor tem dinheiro, é ou não é? O cara pode estar de bicicleta, mas a galera vai dizer o quê? Não, se você for fechar um negócio, o cara bota lá em cima o preço, porque ele vê você, entendeu? Você pode estar de chinela com prego, ele diz assim, é pastor, tem dinheiro. Então ele sempre vincula a persona, né, o pastor, com o financeiro. Só que você vai ver logo o cifrão lá, né? Só que assim, a gente tem que discernir o que é crítica e o que é ataque. Tem gente que está atacando e não está fazendo crítica, né? E crítica eu só recebo de gente que me conhece, que faz parte da minha família de amigos, né? Que cola comigo, sabe, conhece aonde meu coração está engajado. Gente que de rede social nunca senta para tomar café, mas eu não recebo mais nunca. Eu recebo dela ali, ó, dele, da minha esposa principalmente, né? De alguém que conhece nosso ministério e sabe onde está nosso coração. Eu recebo. Então sai dessa, irmão, de ficar ouvindo todo mundo. Você não nasceu para ouvir todo mundo, não. Você nasceu para ouvir Deus e se associar a pessoas que estão ouvindo o que Deus já falou para elas. Então faz isso. Isso é o conselho da pastora Ingrid. Para de querer agradar todo mundo, que não vai dar certo, irmão. A filha do pastor Erivaldo, ó. Erivaldo. Sua filha, Erivaldo. Esté, ela fez uma pergunta. Eu gosto desse tipo de pergunta, ó. É Esté, a filha dele também. Que conselho, eu gosto dessas perguntas. Que conselho você daria para quem quer saber o seu ministério, mas não sabe por onde começar? Gostei dessa. Podia ser filho do Erivaldo mesmo, ó. Alguém que almeja o ministério, mas não sabe por onde começar. Eu sempre falo que cada um de nós temos um chamado. Deus não colocou você aqui por nada, não. Ele colocou porque Ele tem um projeto, Ele tem uma história, Ele tem um chamado, né? E o primeiro passo para saber qual é o seu chamado é ter uma intimidade com Deus. Porque só Ele vai dizer qual é o teu chamado. Boa. Eu não posso dizer que tem uma fórmula. Porque uma cartilha, né? Cartilha. Tipo, é espaço para... não tem como dizer, você faz assim, assim, assim. Primeira coisa que eu vou dizer
ore. Deus vai se revelar a você e Ele vai mostrar caminhos e Ele vai abrir caminhos e Ele vai te ensinar. Eu achava que eu não tinha chamado para pregar, até eu ser pastor e eu ter que pregar. E aí eu comecei a ver o que eu precisava fazer para pregar. E uma das primeiras coisas é orar, é ler a Bíblia, é estudar, é aprender. Porque como é que ser algo que eu não me esforço a ser? Não tem como eu ser pregadora se eu não ler a Bíblia. Não tem como eu falar de algo que eu não conheço. Então, Deus, cantava. Depois eu comecei a ministrar, né? Mas eu achava que parava por ali. Mas não, até Deus me colocar dentro de uma igreja e eu ter que escalar todo mundo e vai chegar o dia, sim, irmã, qual é o dia que vai pregar? Aí eu colocar para mim pregar, já tinha dado algumas palavras, mas como hoje eu pregar mesmo, né? Realmente ter um entendimento do que está sendo falado, do que foi só através da oração, da busca e do querer, né? Porque a gente tem que querer viver o chamado, né? Então vamos lá. Se tiver um passo, o passo é: vamos orar, ler a Bíblia, conhecer mais de Deus e estar disposto a viver, porque quando você conhecer, Ele vai te colocar diante de só um pouco do que Ele tem a fazer. Você vai se assustar, mas se você tiver força, você vai conseguir. E você vai construir uma história muito linda ao lado do Senhor. Então, se tiver algum cartilha, essa seria, né, a dica que eu poderia dar, né? Intimidade com Deus. Massa. Olha, ela recebeu. É forte. Recebe, Esté, viu? A Esté aí vai dar lugar, viu? Mas sim, em nome de Jesus. Você é forte. Quando você soube que ia pastorear, o que você sentiu? Assim, quando você, pronto, eu vou assumir aquela igreja. Como foi essa experiência? Tá perguntando a Kailane. Foi dentro do carro. Meu esposo, ele disse, meu pai deu ponto. Eu vou falar com o pastor Adson, né? E eu sinto que chegou a hora. E aí eu, não, que é isso? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não tá na hora, não é ainda o tempo. Você teve medo? Eu tive medo e achava muito incapaz, muito incapaz. E ele disse assim, eu vou. E a gente pegou e foi. E aí a gente conversou com o nosso pastor e aí deu certo, né? Tá dando, né? Porque não é assim, né? Mas eu tive medo, eu não quis aceitar. Eu achava que isso seria mais lá para 50 anos, 60 anos. Mas dizem que depois de 70 é só enfado, né? Então, vamos viver logo o que Deus tem para viver. Ingrid, se a gente for olhar a tua rede social, você tem muito conteúdo inspirando, né? As pessoas se utilizando da palavra de Deus, levando palavras assim, de ânimo, de renovação. E eu tenho certeza que tem tido um resultado legal. Tanto é que você alcançou um número significativo, né? Até no TikTok. Com os vídeos que você tem produzido, esse conteúdo bacana, que tem abençoado muita gente. Eu queria que como é que tu vê assim, o homem de Deus, a mulher de Deus, como é a tua visão, se você pudesse dar um conselho assim para nós, para a galera, né, que se utilizar com graça e sabedoria dessas plataformas para divulgar o céu, qual conselho você daria? Pronto, eu não sei mexer muito nessas coisas, certo? Mas uma noite eu acordei chorando muito, muito mesmo. E Deus começa a me dar uma palavra, e Deus faz um vídeo, né? E aí eu mexendo, eu vi ao vivo. Eu acho que foi assim que começou a ter os ao vivo nas plataformas, né? Porque eu não entendo muito bem, mas eu acho que quando fez, não tinha. E começou a ter, eu peguei e botei de madrugada, né? De madrugada não vai ter quase ninguém online. Mas eu falei, Deus se revelou. E uma irmã que estava online, ela mandou para a irmã dela, a Aninha, né? Ela até decorou meu casamento, né? Ela trabalha com isso. E aí ela compartilhou com a irmã dela.
E a irmã dela estava já prestes a se matar dentro do banheiro. E aí ela ouviu o celular notificando. E ela achou que era alguém ligando e ela foi ver. Quando ela abriu na live. E aí Deus começou a falar com ela e ela desistiu de se matar. Caramba. Legal. E eu sei, não pra mim, as pessoas falam, mas eu sei que eu recebo crítica. Ah, pra que pregar e postar? Pra que cantar e postar? Mas existe uma humanidade que está vivendo em frente a um celular. Boa. Muito bom. E antes que eu use as minhas redes sociais para desabafar, para mandar indireta para o meu irmão, ou para colocar biquinho, ou então para botar fotos que não vai edificar ninguém, eu vou usar ele para ganhar vidas. Uau. Show. Show de bola. E mesmo que eu sei que existem críticas, que alguém que vê a plataforma crescendo, ou que vê eu tendo seguidores, ou que vê alguma coisa, né, que não acha, que não condiz, que acha que não tem nada a ver, que está chamando a atenção, sempre vai ter, né? Sempre. Eu olho para o Instagram dessas pessoas e eu não vejo nada edificante, entendeu? Então, assim, não me importo, porque cada um vai fazer das suas redes sociais o que achar melhor, né? Uhum. Mas eu acho, assim, eu decidi usar as minhas redes sociais para transmitir a palavra de Deus, né? E também faço do que eu faço na vida nas redes sociais, né? Porque eu acho assim, quando você tem Deus e você ama Ele de verdade, tudo que você fizer, você vai transmitir Ele. Sim. Não tem como eu ser uma pastora, uma pessoa que tem intimidade com Deus e meu Instagram não falar de Deus. E minhas redes sociais não falar de Deus. Não tem, né? Não tem dupla, nexo. né? É uma vida, como é que fala? A pá do que você vive? Não. Então, assim, depois dessa minha experiência, eu tive muito medo, passei um bom tempo sem postar, porque tudo que você for fazer, você tem que estar disposto a críticas, porque sempre vai ter. E aí depois teve um dia que eu disse, não, eu vou fazer, eu vou gravar vídeos, eu vou postar, eu vou tocar vidas. E eu tenho muita gente que fala comigo, que foi transformada através da palavra, pede oração, pessoas que diz que está no fundo do poço e porque recebeu aquela palavra, sentiu algo diferente. É gostoso, né, quando a gente recebe esse... porque nos dá força para continuar e saber que aquilo ali realmente está dando certo. Está funcionando, Está né? funcionando. Então, assim, é isso. Eu quero poder fazer na minha vida, eu poder transmitir Cristo, entendeu? Glória a Deus. E o que eu puder fazer para isso, eu vou fazer. Glória a Deus. Aqui, ó. Teve uma pergunta aí que saiu agora. Vamos lá. Uma pergunta que saiu aqui agora. Deixa eu ver. Tem duas aqui, mas eu gostei de outra que fizeram aqui, que está bem conectado com o que você acabou de falar. Eu acho até muito boa. Como é saber que você é inspiração para várias pessoas? É Hashtag saber hashtag. que eu estou cumprindo o que Deus me chamou para ser, né? Porque tudo que a gente fizer, a gente é uma carta lida. Tudo que a gente fizer, de bom ou ruim, você vai estar sendo exemplo para alguém. Então eu quero ser exemplo para o bem, para o crescimento. Eu quero que outras meninas vejam, porque muita gente acha que eu sou muito novinha, né? 20, 18, eu até agradeço. Mas eu não sou tão nova, mas eu começo a inspirar minha irmã. Eu tenho uma irmã muito parecida comigo. E teve um dia que ela precisou fazer um vídeo para colocar no Instagram da igreja dela. E aí ela assistiu várias vezes todo o vídeo. Várias vezes o meu vídeo ela assistiu várias vezes. E ela decorou piamente
tudo que eu falei. E ela fez o vídeo dela falando tudo que eu falei. Mas eu vi que eu estava sendo inspiração para minha irmã. Legal. Entendeu? Que ela é muito tímida. Ela tem uma voz linda, mas não tem coragem de cantar. Às vezes canta assim na igreja, mas uns empurrão. E quando eu vi o vídeo, ela... Olha o vídeo que eu fiz para mandar para minha igreja, porque ela não mora perto de mim, então... Para mandar para minha igreja e tal. E tu tá vendo alguma coisa? Tu tá reconhecendo alguma coisa? E eu sabia que eram palavras muito parecidas com o que eu tinha visto um vídeo há muito atrás. Aí eu disse, não... Tem algumas palavras, né? Pra não mentir também, né? Aí ela... É aquele vídeo lá, eu ouvi ele várias vezes, eu fiz bastante vezes pra me poder fazer igual a você. Aí eu disse assim, o que eu falo pra Estel, eu falei pra ela, eu disse, você não vai ser igual eu, você vai ser melhor do que eu. Legal. E eu sempre falo isso pra ela, quando eu vou orar com ela, né? Às vezes falo, vamos ali, vamos no meu quarto, vamos orar. Ela tem 14 anos, vai fazer 15. Irmã, né? E aí eu ministro sobre a vida dela. Eu digo, Senhor, eu não quero que a Rebeca seja... Tu tem outra irmã fora ela? Só ela? Eu tenho... Era eu, o Michael, que Deus levou, ela e o menorzinho, que de 8 anos. E aí eu ministro sobre a vida dela, dizendo que ela vai ser bem melhor do que eu, né? E é isso aí. Então, assim, é muito... E eu sei que, além de eu estar inspirando alguém que me conhece, sabe do meu dia a dia, sabe... dos meus defeitos e das minhas qualidades, né? Porque ela é minha irmã, dorme lá em casa, passa tempo lá em casa, então ela sabe quem eu sou. Eu estou inspirando alguém que me conhece, entendeu? E é muito forte. Impacta mais, Impacta mais, porque alguém que me vê no Instagram, vê algo editado, vê algo, entendeu? Que a gente edita um vídeo para colocar, entendeu? Vê um filtro e tal. Então qualquer um pode inspirar, qualquer um pode querer ser igual. E eu agradeço, eu acho lindo, eu quero inspirar cada vez mais. Mas inspirar minha filha, inspirar minha irmã, ser igual a mim, me faz entender que eu não sou só o que eu transmito para alguém na igreja ou no Instagram, mas eu sou algo dentro da minha casa, sou algo para minha filha, para minha irmã. E eu chorei muito quando eu vi o vídeo, fiquei muito orgulhosa dela. E hoje ela imita, né? E escuta várias vezes algo que eu falei. Mas daqui uns dias ela vai estar tendo a própria palavra dela. Isso vai dar incentivo para ela ler mais a Bíblia. Dela querer ser também, né? Às vezes eu me arrumo para ir para a igreja. E eu disse, tá legal essa roupa para pregar. Porque a gente se mexe muito. Então tem que... Eu, pelo menos, não paro quieto pregando. Igual eu a também. irmã viu. Igual eu. Eu vou, galera... Mas tu não para. Pois é, aí eu... Eu ainda sou mais elétrico. Eu pego e olho tudo bem direitinho. E ela, pastora... Desse jeito. E o meu irmão também, ele era assim. Se ele errasse algo, se ele fizesse algo, ele não me contava, porque tinha um respeito, entendeu? Tinha Ele é mais velha lá dos irmãos? Sou a mais velha. Então, assim, desde sempre eu tive esse respeito. Meu pai, ele sempre comenta, eu tenho um orgulho de você, entendeu? Então, assim, inspirar pessoas é muito bom, mas inspirar pessoas que lhe conhecem e sabem do seu dia a dia, porque ninguém é perfeito. Eles sabem do meu defeito, mas eles sabem também quem eu sou e que eu não transmito, o que eu transmito, eu sou dentro de casa, entendeu? Então, legal. Assim, eu amo inspirar pessoas e eu quero inspirar muito mais gente. O objetivo de crescer, né? Que eu sei que esse crescimento quem dá é Deus. Muita gente está falando, por que tu não fez ainda outro vídeo? O TikTok já está com 12 mil pessoas. Eu disse, gente, isso aí é algo que Deus me dá, entendeu? Não é algo que eu vou fazer porque alguém tem que me seguir. Porque, como eu falei, eu legal. Não tenho pacto aqui na terra. O meu pacto está no céu, entendeu? Foi legal isso aí que tu falou. Tu fez essa abertura, tu falou desse teu... do preparo, né? De produzir um vídeo, não é? Tipo, agora! Pá, agora eu vou fazer um vídeo, né? Entendeu? Deus me dá, às vezes Deus me acorda de madrugada. Já teve vídeo que eu fiz 3 horas da manhã, porque Deus estava latejando no meu coração. E aí eu toda, vai só um nó assim no cabelo, botei um filtro, né, porque ninguém merece, e falei o que Deus estava tocando, e aí aconteceu, entendeu? De pessoas chegar e dizer e falar que foi alimentada pelo aquilo. E eu não vou desistir, porque tem pessoas, Júnior, que é muito próximo de você. E só porque você
cresceu numa besteira, porque isso pra mim não faz muito sentido, entendeu? Não ligando para as pessoas que me seguem, mas isso não tem muito sentido. A pessoa vê que você está crescendo, a pessoa deixa de falar, você não vê assim, uma alegria ou algo assim que, nossa, legal, você vai alcançar mais pessoas. Aliás, quando você cresce e alguém não fica feliz, irmão, você identificou um invejoso. Acabou. Aí eu fico, meu Deus, é umas coisas assim que só Deus mesmo para curar, né? E eu não vou parar, entendeu? Eu paro no dia que Deus disser assim, não, já chega, entendeu? Mas enquanto isso, vai ter dia que não vai ter vídeo nenhum, vai ter dia que vai ter vários vídeos e vai ser assim, conforme Deus for me dando, Deus vai tocando. Porque eu sei que as pessoas não me seguem por mim, mas as pessoas me seguem pela palavra, que elas se identificam, vou seguir porque eu preciso de mais, eu preciso conhecer mais. Então elas não me seguem. Eu sigo a Ingrid. Elas seguem uma palavra. Tanto que todo o meu Instagram, todo o meu TikTok, ele vai ser preenchido de vídeos falando sobre Deus. Então as pessoas me seguem justamente por isso, né? Show de bola. Irmão, faz a tua pergunta. Não, a pergunta aqui eu gosto de fazer logo de duas, né? É que demora. Pastora, é que nós temos um amigo abençoado, Isaac, sabe? Isaac é uma bênção. Ele queria saber alguma coisa e pediu para me perguntar, eu vou perguntar, né? Pastora, como a irmã falando, né, a respeito do começo da obra, né, a respeito do seu esposo, do pastor, né? Como foi que a senhora conheceu o pastor, que hoje é seu esposo, né? Seu pastor, seu esposo, né? Como foi que a senhora conheceu ele? E a segunda pergunta, né? A segunda pergunta aconselhe esses jovens aí que estão nos ouvindo nesta live, né? Eles querem saber, né? Um conselho, né? Como encontrar, né? Verdadeiro amor, ou, né? Como saber que este foi o anjo que o enviou para você, pastora, em nome de Jesus. Mais ou menos isso aí, né, Isaac? No meu caso, realmente ele é um anjo. Uhum. Porque eu nunca vi um homem tão paciente, tão amoroso como ele. E esses dias a gente estava na casa de um amigo nosso, pastor Ângelo, e ele é lá do Rio, sabe? Mas ele está aqui. E ele falou assim, eu ainda estou para conhecer um homem tão crente quanto o Steve. E é bom ouvir isso de gente íntima, né? E aí, foi assim. Outra história espiritual, tá, gente? Uhum. Quando eu tinha apenas... Ainda bem que meus pais vão assistir, minhas irmãs vão saber que tudo que eu tô falando é a pura verdade, né? Porque tudo é espiritual. Na minha vida é assim, eu não sei, cor de Deus. Eu tinha 7 anos de idade, meu pai estava tocando corinho, né? Na sala de casa. E entrou um vento muito forte e eu fui batizada com o Espírito Santo. E meu pai fala essa história 24 horas. Toda vez que ele me vê, ele fala essa história. E Deus chegou para ele, né? O Espírito Santo chegou para ele e disse assim, aos 13 anos de idade vai chegar muito pretendente para ela. Mas eu não quero que tu permita, porque o dela já está escolhido. E vai ser uma pessoa que vai ser adornada, né, de dons. E chegou aos 13 anos e eu era uma peça. Eu queria namorar porque todas as meninas namoravam e eu queria namorar. E meu pai, não vai namorar porque Deus não confirmou. E os meninos chegavam, né, os meninos crentes da igreja. Eu quero namorar, eu quero, não sei o que, casar com a sua filha. Ele, não. Ela foi batizada, Deus falou assim, assim. E eu na adolescência, pai, essa história não existe, pai. Quando for, eu vou saber. Aí chegou os meus 18 anos e com 18 anos meu pai ainda não deixava eu namorar. Aí o Steve já me conhecia há muito tempo, né? Porque a gente é tudo do mesmo, era tudo do pastor Euclides. Uma igreja grande e tal. Aí ele me conhecia. E eu conheci ele assim de vista, né? Só que eu sempre
tive uma paixão, né, de coisa de criança, sempre o que me interessou, tipo, tem meninas que se interessam por menino que usa boné, que usa cordão. Não, eu sempre me interessava pelo que usava a Bíblia, que usava chinelo e aquelas calças social. Era o irmãozinho da igreja, era o que eu me apaixonava. E aí eu vi um irmãozinho da igreja alto, dos olhos claros, louro. Eu disse, é esse que é esse aí, Jesus. E aí o Steve passou, solteiro ainda, ele passou um processo com Deus, né? Poucas pessoas conhecem. Muito longo esse processo com Deus, porque ele não queria casar, ele não queria noivar, ele não queria nada, ele queria viver para Deus. E ele era muito fissurado nessas Deus, e ele não queria ninguém. As meninas chegavam para ele, cada menina linda, e ele não queria, porque ele queria Deus, nada de namorar. E aí ele passou por esse processo muito difícil, e todas que diziam que era apaixonada, que gostava, que isso, que aquilo, todas desapareceram. E eu realmente estava gostando, né? E aí eu orei, chorei, muita coisa aconteceu, e ele soube de todo, né? Que eu fui a única que não abandonei a família. O irmão dele falou, ela veio aqui todos os dias, né? Ele teve algo na mente, porque ele jejuava muito, ele passava muito tempo, de 3 horas até jejuando, buscando, e aí enfraqueceu a mente dele, ele teve que ser internado, e aí foi um processo muito difícil. E aí eu chorava muito, apresentava a Deus, e eu dizia, Senhor, eu quero que tu faça, eu quero que tu, né, me dê essa pessoa, porque realmente ele é uma bênção, o Steve é uma bênção. E aí, quando passou o processo, né, ele disse que ia me dizer algo que ele não tinha dito para ninguém e não costumava dizer para a mãe dele, né, porque ele foi criado com os avós e tal. E ele estava gostando de mim e que me amava. E que ia chegar pro meu pai e ia falar com ele. Parece até cor de filme, mas não é, gente, é tudo verdade. Aí ele chegou pro meu pai, pediu meu pai, e eu doida pelo sim. E meu pai começa a falar em mistério na hora que ele me pede para namorar. Uma coisa assim, pai, pelo amor de Deus, você tá falando em mistério, pai. Aí ele começou a falar em mistério, aí começou a contar toda essa história de novo. E ele disse que eu vou deixar. Menina, até eu quis falar em mistério. Eita, Deus é forte, chegou o dia. Aí ele disse, olha, eu não vou namorar muito tempo, eu vou começar a me organizar, a gente vai casar. Eu realmente quero, né, algo de verdade, porque eu sei que Deus me mostrou, porque passar pelo que eu passei e ela continuar, mesmo não sendo nada minha, porque eu não era nada dele, continuar ali do meu lado e tudo, orar. Minha família disse que ela ia para todas as orações, então eu quero, entendeu? Eu quero realmente. E ele disse que já estava, depois que a gente casou, né? Não, já estava sentindo algo. Você era uma menina bonita, eu buscava a Deus, então era algo que eu queria, mas eu não queria que eu quisesse, né? Meu corpo quisesse, a minha vontade quisesse. Eu queria que Deus confirmasse. Então, assim, até o meu pedido de namoro foi um reteté danado. Aí meu pai confirmou, aí a gente se organizou. Ele trabalhava, ganhava R$100 por semana. A gente foi juntando esses R$100, juntando, com alguns meses, menos de um ano, a gente casou, né? E aí estamos até hoje. Gente, que história grande. Muito bonita. Linda a história, não, gente? Mas é isso, pronto, respondendo a pergunta. É esperar em Deus. Ouvir a voz de Deus, porque senão a gente se banana. Porque se eu tivesse casado, meu Deus, tomara que ele esteja assistindo, com alguns irmãos que eu vi no meio do caminho, meu pai tivesse deixado, eu era mãe solteira, como eu vejo as esposas deles. Acho que eu estava no mundo, entendeu? Então eu estava vivendo uma vida totalmente destruída e eu não estaria aqui para contar esse testemunho, entendeu? Então, assim, conselho que eu dou para vocês: espera em Deus. Muitas vezes eu não quis esperar, mas o meu pai, já caiu um ali. O meu pai, ele foi um homem usado por Deus. Ele até se orgulha dele hoje, porque ele soube dizer não nos momentos. Dá até para os pais esses exemplos. Diga não, porque às vezes pode ser um laço muito grande. E só Deus sabe onde é que eu estaria agora se eu tivesse casado com esses irmãos, né, que andavam com Bíblia, com calça. Então, assim, uma coisa que o Steve sempre disse: quer ver se uma menina
é uma boa esposa, olha o jeito que ela trata os irmãos, olha o jeito que ela trata a mãe. Porque se ela gritar com a mãe, gritar com os irmãos, ela vai gritar com você, ela vai fazer a mesma coisa com você. Então, observe isso no seu no pretendente, né? Se ele é realmente um homem de Deus, se ele quer trabalhar, porque não é só ser um irmãozinho da igreja, tem que trabalhar. Não quer casar, tem que trabalhar, tem que orar, né? E tem que observar isso aí, como é que trata pai, como é que trata mãe, porque se tratar mal, não espere ele mudar não. Se não muda hoje, não vai mudar amanhã não. Vai lhe tratar mal também. Então, eu acho que eu respondi a pergunta com a história enorme. Amém. Muito bom, muito bom. Falou que tinha que ser dito. E aí, Isaac, tá respondido? Gente, eu quero tudo, porque a minha vida tá nesse bicho. Misericórdia. Já passei pela igreja, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê. Tem alguma coisa que tu queria compartilhar aqui, algo assim que tu não? Isso, eu sei que quando eu convido, né, eu chamo os convidados e tal, solicito que vocês venham. Eu acho, eu penso que, por exemplo, eu fico ali pensando o que é que eu posso conversar para abrir a conversa e tal. Eu não sei se, se eu conseguir lembrar, eu vou falar sobre isso, que eu julgo que isso seja importante compartilhar com outras pessoas. Vai abençoar, não sei. Se tivesse, tem algo assim que tu desejaria assim compartilhar com quem está assistindo agora? Que vai edificar quem está aí e tal. O que eu compartilhei aqui foi quase tudo. Mas porque assim, eu falo assim, porque em 1h30 não tem como você falar uma série de coisas, né? Embora você já falou muita coisa bacana aqui que já tem edificado bastante. Eu achei que eu não ia falar nada. Mas, gente, o que eu tenho quando eu comecei a pregar, Deus me disse que eu ia ser ativadora de ministérios. Legal. Tem aquela pessoa que tem aquela pregação que só bate e a pessoa sai toda troncha da igreja. Tu se ligou que eu repeti essa expressão 2 vezes? Eu não uso essa palavra. Qual palavra? Ativar ministério. Ativar, né? Quando eu orei aqui na oração inicial, em off, a câmera estava desligada, eu falei isso. E no começo daquela live que não deu certo, eu usei a mesma expressão. Eu não costumo usar esse tipo de expressão orando, né, e tal. Mas tu acabou de falar, né? Teu ministério, tu entende que a tua vida é para ativar outros ministérios. E toda vida que Deus me dá uma palavra que eu vou pregar, já preguei aqui, Deus me dá essa palavra de ativar ministério, né? Porque eu fui uma pessoa que não acreditei no meu ministério, né? Eu não acreditei que eu poderia ser uma pastora, que eu poderia ser algo para alguém. Não porque eu vivi uma vida tal, graças a Deus. Tem um testemunho macabro, né? Graças a Deus, Deus me conservou. Claro, erros, dificuldade, todos nós temos. A adolescência é um dos piores momentos. A gente é uma luta entre a carne e o espírito. Mas eu me achava incapaz, né? E quando eu comecei a pregar, a buscar, Deus disse que eu ia ativar ministério, né? Que eu ia ser usada para ativar ministério. E o que eu quero dizer, né? Que você não é incapaz de viver algo com Deus. Não é. Ai, pastora, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Você acha que você não pode fazer nada, mas Deus, Ele tem um sonho, Ele tem um projeto, Ele quer te levar muito além. Então, acho que uma das experiências assim, que eu passo com Deus todos os dias, né? É acreditar no meu ministério, acreditar no que Deus fala sobre ao meu respeito. E quando vem os dias maus, né, eu tentar ouvir o que Deus fala ao meu respeito, o que Ele diz, o que Ele quer realizar. Então essa é a experiência, né? Quero deixar uma experiência para o dia a dia. Tá difícil, acredita em Deus. Quer desistir, acredita em Deus. É essa experiência, né? Que é a experiência que é todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque o Senhor, Ele não é homem para quem minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei assim até aonde você chegou. Pastor, eu estou no fundo do poço. O Senhor entra no poço e Ele te resgata. Pastor, eu não vou conseguir. Vai conseguir, porque o Senhor, Ele vai te dar força. Pastor, eu estou na cova dos leões. Do lado é uma pedra, do outro lado são leões furiosos.
do lado a impossibilidade, do outro lado a afronta. Não tem importância. A palavra de Deus vai dizer que quando o rei foi lá, o rei Dário foi lá e disse: Daniel, com a voz triste, Daniel, será que o teu Deus, que tu busca todos os dias, foi capaz de te livrar dessa cova? Será, Daniel, que ele foi capaz de te livrar dessa situação, desse processo tão difícil? A palavra de Deus vai dizer que ouve-se uma voz. Daniel grita de lá e diz: ó rei, Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. O Senhor vai fechar a boca dos leões. O Senhor vai estar contigo no meio dessa fornalha, dessa cova, desse mar. Ele vai abrir o mar para você passar os pés enxutos. O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje, e Ele será eternamente. O que muda, o que diferencia aquele povo de antigamente de nós somos a nossa fé, o nosso acreditar. Que às vezes a gente não quer ter vontade de seguir, de enfrentar os medos. Tudo por amor a Deus, né? Se for preciso dar o meu corpo para ser queimado e crucificado, você tem que dar. Paulo foi um dos homens que mais sofreu pelo evangelho. Foi naufrágio, foi perseguições, foi açoite, mas ele não desistiu, porque ele creu que Deus era o autor e consumador da vida dele. Então, viver ou morrer é Cristo. Não importa o que você vai viver, você vai enfrentar. Falar é fácil, mas a prática ela é muito difícil. E a boca fala do que o coração está cheio. E o meu coração está cheio da vontade de viver aquilo que Deus tem para mim. Então, eu quero ativar o ministério na sua vida. Eu não sei em que área o Senhor vai te usar, mas Ele quer te usar. Eu não sei o que Ele tem a fazer através de você, mas Ele vai fazer. Então, deixa o medo de lado. Deixa falar o que quiserem falar. O único que pode dar o milagre, o único que pode realizar algo na sua vida é o próprio Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastora Ingrid, quero agradecer, ó. Você, queria que você ficasse de pé, para você fazer uma oração pelo nosso pessoal, que foi enriquecido, abençoado por demais, por essa palavra. Bom seria, né, que a gente pudesse falar mais tempo aqui, mas haver outras oportunidades. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pela vida da senhorita, tá bom? Obrigado, tá certo? Você pode orar pelo pessoal para a gente finalizar essa live? Primeiro eu quero dizer que não esqueça de mim. Não esqueço nada. Quero estar aqui outras vezes, certo? Para louvar, para pregar, para ficar lá na portaria, para tirar oferta, não importa. Me chamem, pode contar comigo, porque eu quero fazer parte dessa história, né? Quando eu estiver lá em cima, eu quero dizer, eu fiz parte. Glória a Deus. Tamo junto. E eu acho que eu já falei tudo que Deus foi colocando no nosso coração, né? Porque a gente até programa algo, mas o efeito é de Deus, né? E eu quero abençoar a vida de cada um que está aí. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nessa tarde, Senhor, eu quero ser grata pela Tua presença aqui neste lugar. Senhor, cada um que entrou nessa live, Senhor, possa ser edificado pelo Teu Espírito Santo, possa ser tocado. E que quando desligar, Senhor, o telefone, Senhor, o celular,
eles possam se ajoelhar e dizer: Senhor, eu quero viver esse chamado. Se tu realmente usou aquela pastora para me dizer que eu tenho um chamado, seja lá qual for, eu quero viver, Senhor. Pai, eu sei que vai ter dias difíceis, eu sei que muita coisa vai acontecer, mas eu preciso viver aquilo que tu tem para minha vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma cada lar, Senhor. Toca, Senhor, todo espírito de depressão caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tudo que impede essas pessoas crescer, Senhor, venha ser repreendido, Pai. Pai, que venha haver testemunhos, Senhor, que através dessa live tão simples, Senhor, pessoas foram tocadas, pessoas foram curadas, pessoas foram ativadas, Senhor, para viver algo contigo. Senhor, em nome de Jesus, enquanto estivermos aqui nessa terra, nos usa para curar, Senhor, nos usa para restaurar, nos usa, Senhor, para acrescentar algo na vida de alguém, Senhor. Quero te apresentar cada um, Senhor, que se dispôs a estar aqui, Senhor, por detrás da câmera, fazendo algo que alguns acham que não tem valor, mas tu tens, Senhor, tu tem visto como valor, Senhor. Tu tem, Senhor, em nome de Jesus, recompensado e vai recompensar cada dia mais a cada um, Senhor. Também quero te apresentar o pastor Júnior. Pai, ativa algo nele, Senhor, que só tu pode ativar. Dá esperança e fé, Senhor, quando ele não tiver, Senhor. Dá força e graça, Senhor, quando as forças estiver esvaindo, Senhor. Mas não deixa o teu filho por nenhum minuto sequer, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, toma sua esposa, Senhor, que ela venha entender, Senhor, que ela é a coluna daquela casa, e tudo que ela tocar, Senhor, vai ter que frutificar, e tudo que ela tocar, Senhor, vai ter que, Senhor, Pai, prosperar. Toma os filhos, Senhor, do pastor Júnior. Toma, Pai, a geração dos teus filhos, Pai, e que eles não venham ser como o pastor Júnior, mas que eles possam ser bem melhor do que ele, Senhor. Que eles venham crescer, Senhor, que eles venham expandir, Pai, e que a geração deles, Senhor, possam reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai. São pregadores, são profetas, são filhos, tem chamado, Senhor, e nada e nem ninguém, Senhor, pode parar essa família. Toma essa igreja nas tuas mãos, Senhor, derrama da tua unção, que cada reunião, cada culto, Senhor, o teu poder possa ser manifeste, Pai, com autoridade e poder, Senhor. Em nome de Jesus, toma o meu esposo que está trabalhando, toma a minha vida, toma a minha filha, toma a minha família, Pai. Que oportunidades venham, Senhor, para cada dia nós falar do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, Senhor, e do teu cuidado, Senhor, porque até nas nossas escolhas, Senhor, tu intervém, Senhor, para que a gente possa ter vitória, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, nos dá vitória, Senhor, e que haja frutificação através desse vídeo. Em nome de Jesus, amém.